estar aqui convosco mais uma vez para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse algumas atividades aqui hoje, bem light, bem assim, vamos construir esse conhecimento durante esse momento de aula e nós vamos precisar da participação de vocês com muito afinco, né? Para a gente estar aí nesse processo de atualizar esse conteúdo. Eu tinha pensado que essa aula seria um conteúdo novo, né? Avançar no conteúdo aí, mas aí, conforme a aula de terça-feira, para aqueles que puderam participar e quiseram participar, a gente achou por bem dar mais uma olhadinha aí nessas questões do quadro de oposições. E aí eu acho que a gente finaliza por hoje esse assunto, né? Mesmo não tendo terminado o assunto, mas a gente pelo menos finaliza esse assunto. Eu queria, antes, assim, nesse clima de simplesmente fazer a coisa ser um pouquinho mais leve aqui hoje, eu sei que nós temos aqui meninos, pessoas matriculadas no curso aí de engenharias, pessoal da psicologia, pessoal da enfermagem, pessoal da odonto, pessoal da farmácia. Eu esqueci algum? E um aluno da contabilidade. Não sei se ele está presente aqui agora, o Ítalo, né? Eu acho que são esses. Faltou algum curso que eu não mencionei aqui? Eu queria que um de cada curso, ou pelo menos um de cada curso, me dissesse aqui para gente, assim, bem espontâneo mesmo, o que você pretende descobrir estudando esse curso que você está matriculado e que você está fazendo. O que você quer saber? Sabe, o mundo tem tanta coisa aí que a gente gostaria de saber. Estudando o seu curso, você quer descobrir o quê? O que você espera que esse curso vai te possibilitar descobrir? Vocês entenderam a minha pergunta, meninos? Ficou clara a pergunta ou ela está confusa? Não, tá confusa para mim, Não, professor. então eu vou Que te perguntar. sentido? Então eu vou te perguntar de forma direta, então, se você permite. Qual que é o seu curso para começar a conversa? Sim, pode sim, permito. É enfermagem. Enfermagem. Beleza. Então você está fazendo enfermagem e você sabe que os conhecimentos que são ensinados em enfermagem é diferente dos conhecimentos de matemática, é diferente dos conhecimentos de sei lá o quê, de engenharia ou de psicologia. Aí, você tem um mundo que você está olhando aí à sua volta. Essa questão que eu estou falando com a Vanessa é para todos nós aqui dentro, tá, gente? Você tem um mundo aí na sua volta, né? E tem informações aí na sua volta aí que, por exemplo, por que essa casa aqui está bem estruturada? Quem é que está mais apropriado para me responder essa pergunta? As pessoas que estudam engenharia e lá na engenharia eles têm uns conhecimentos que me possibilita entender, né? Ou me responder essa pergunta: por que essa casa ainda não caiu? Ou que quanto tempo essa casa ainda suporta em pé? Essas coisas assim. Agora a pergunta é para enfermagem. Para você, enquanto enfermeiro, enquanto aquela pessoa que conhece os assuntos da enfermagem, o que você quer saber? O que você quer descobrir aí no mundo com base nesse curso? Ficou mais clara a pergunta ou ainda está confusa? Sim, ficou. Assim, professor, na minha opinião, eu entendo um pouco, né? Mais ou menos eu já trabalhei na área, então, assim, eu tenho uma visibilidade lá na frente. Em que sentido? Vamos lá. Eu resolvi entrar nesse curso de enfermagem para me aperfeiçoar, ter uma graduação em enfermagem, futuramente fazer uma pós-graduação e me Certo. especializar numa área que eu me identifique. Então, Tá. assim, Vanessa, deixa eu só corrigindo você para que os outros vão pensando em responder a pergunta. Você está falando em questão social, em prática. E a minha pergunta é em conteúdo, em assunto específico dentro do conhecimento do curso. Você quer saber do quê? Entendeu? A pergunta que você está respondendo para a gente é: você está estudando enfermagem para quê? Para me qualificar, para não sei o quê. Agora é o quê? Né? Que assunto que você de fato quer saber?
olha, assim, deixa eu só dar um exemplo, né? Vai pensando aí, tipo, eu quero saber por que as pessoas desenvolvem diabetes. Por que que a insulina Professor, controla a diabetes? Aí é um conhecimento dentro do curso, né? Entendeu? Dentro do assunto que vocês estudam. Eu estou perguntando pelo o quê, né? O que informação, que resposta você quer, que conteúdo você quer, é nesse sentido aí. Aí, se professor. você... A Larissa está pedindo a palavra aí? Não, Aline. Aline, por favor, então. Depois a Larissa. Ok. Eu sou do curso de psicologia. Eu não tenho certeza se o que eu vou responder está certo, de acordo com a sua pergunta, mas o porquê que eu faço psicologia é porque eu tenho muita curiosidade em descobrir o que motiva as pessoas, o que desanima, os seus contextos, a sua vida, entender mais um pouco dessas pessoas. Claro que eu quero muito me qualificar na área, crescer tanto financeiramente como academicamente, me preparar bastante, mas o motivo de eu ter entrado no curso, o porquê mesmo, foi porque eu quero saber o que faz as Uhum. pessoas levantarem pela manhã, como a razão se dispõe no teu dia a dia, assim como a emoção, o que prevalece, o que não prevalece, os contextos dessas pessoas. Tá certo? É isso? Certo. Em uma palavra, então, seria o quê? Emoções. Emoções. Enquanto alguém quer Isso. saber por que as pessoas adquirem musculatura física na educação física, você, com a psicologia, quer saber por que as pessoas são emotivas, emocionadas, animadas, desanimadas, depressivas, etc. Entendeu? A pergunta foi bem interessante, é essa questão mesmo. Estudar psicologia, né? Querendo investigar sobre as emoções. É mais ou menos aí. E agora, Vanessa, já tem uma resposta aí pela enfermagem? Não, professor, não, Isso é um... não consigo Gente, boa assim noite. ficar em Boa noite, Boa noite. mente. professor. Boa noite. Eu cheguei meio atrasado. Peguei a conversa andando. Certo. Que, alguém pode explicar o que está acontecendo? Está acontecendo uma enquete aqui. Está Ah, acontecendo uma investigação. Qual que é o seu curso? Já começa então, você já chega já eu acabei sendo de atualizado. chegar. Tá, mas qual que é o curso da Vossa Senhoria? Psicologia. Psicologia. Já foi respondido alguém da psicologia, mas você pode responder caso você queira também. Você vai pensando aí no que você tem para dizer para a gente. Estudar Ok. Qual é a pergunta? psicologia, o que que você quer saber do mundo, o que que você quer saber da vida, que os estudos em psicologia vão te ajudar a responder. Olha, professor, eu escolhi psicologia porque eu sou uma pessoa fascinada pela mente humana. Como ela se comporta, como ela se lida, e eu sou muito focado naquelas pessoas psicopatas, e eu tenho curiosidade de saber o que faz a pessoa ser psicopata, ou cometer algum crime ou um assassinato. E eu acho que a psicologia é um dos cursos que vai mais me ajudar a chegar ao ponto que eu quero. Vocês da psicologia, qual que é o termo técnico para isso aí? É psicose, né? Problemas Isso. de psicose. Quer entender, tá vendo? Vai pensando aí. Agora já tem dois da psicologia que respondeu. Se mais alguém quiser responder aqui, responda, por favor. Mas eu queria outros aí. Odontologia, farmácia, a contabilidade, engenharia. Por favor. Se vocês entenderam a pergunta, se não entenderam, eu explico mais, eu tento explicar novamente. Professor, eu cheguei agora. Enfermagem já falou alguma coisa? A Vanessa ainda está pensando lá, mas você pode falar. Repete a pergunta, por favor. O que você quer saber da vida ou do mundo que os estudos em enfermagem vão te possibilitar a descobrir? Então, só repetindo as respostas para atualizar. Alguém da Aline, da psicologia, disse que ela quer entender por que as pessoas têm alterações de emoção. O Bruno, também da psicologia, quer saber por que as pessoas têm psicoses, têm doenças psicossociais e psicossomáticas. E você da enfermagem? Quando a minha avó estava internada, próxima de falecer de câncer,
as enfermeiras cuidaram muito bem dela. Então, eu estou fazendo o curso mesmo para poder ter esse cuidado com o próximo. Certo. Jocássia, você falou uma função social. Você falou de uma atitude enquanto ser enfermeira. Agora, a minha pergunta foi mais no sentido de conteúdo, né? O que saber de enfermagem? Entendeu? É questão mais de conteúdo, não de atitude. Se você puder pensar numa outra forma de responder a questão, aí contribuiria um pouco mais aqui para a gente nesse momento. Então, se quiser, a Larice tinha pedido a palavra, Larice. Eu tinha pedido, mas aí eu também sou de psicologia e o que, assim, tem vários motivos, mas o que me intriga é igual o que intriga o Bruno, que é porque eu sempre me perguntei por que que um criminoso tinha uma atitude, porque aí eu reparava que quando a gente analisava o histórico de vida dele, sempre tinha algum motivo que influenciou ele a ter essa atitude. E aí eu comecei a ficar muito intrigada com isso, porque se a pessoa faz isso realmente porque ela é má, ou porque ela teve algum fator que a motivou a fazer isso, a ter uma ação. E é basicamente a mesma coisa que o Bruno falou. Beleza. Quem mais vai contribuir agora, gente? O Wallace, engenheiro. Sim, Wallace. E aí? Desde pequeno, o que mais me intrigava era a mecânica. Mesmo eu não estou fazendo mecânica agora, mas futuramente. Que era como funcionavam os carros, ou como as coisas funcionavam mecanicamente. Então, desde pequeno, eu sempre tive vontade. Por isso que eu desmontava com meus carrinhos, buscava entender por que eles funcionam com bateria ou não. E é isso. O que a pergunta, né? O que movimenta os corpos? O que faz os corpos se movimentarem, Exatamente. né? Mecanicamente falando. Aí acabou que eu entrei um pouco na parte da biologia também. Uhum. É interessante que quando inventaram a palavra automóvel, né? A ideia era essa. Era uma coisa que se automovia sozinha. Era uma coisa tão top, tão chique, que por conta dela sozinha, ela se movimentava. Então, aí depois a gente entende. Não, na verdade, precisa ter alguém lá para acionar o mecanismo, né? Então, ou seja, ele não anda tão sozinho assim. E mesmo se tiver um controle remoto, tem alguém controlando. Então, ele não é tão alto assim. Mas são teses colocadas aí. Meninos, olha só. Dessa fala aqui já, olha, o pessoal da psicologia aí que trouxe esses pontos aí, tanto das emoções quanto das doenças que levam a cometer crime, nós já temos uma proposição. Vocês conseguiram perceber, principalmente na fala da Larice, qual que é a proposição? Quando ela disse lá, olhando o histórico de criminosos, o que eles perceberam? Vocês estão lembrando aí, gente? Porque são informações aqui, nós estamos dando a aula já, tá? Não estou simplesmente falando aqui, enchendo linguiça, como se a gente estivesse matando a aula presencial aqui junto, não. Eu entendi se foi por maldade ou se algo desencadeou isso. Então, agora vamos fazer isso na forma de proposições, Lenilda. Então, no caso, isso seria um gatilho, não? Tudo bem, não, mas aí. Não, tudo bem. Agora vocês já estão entrando, aí seja o Alif. Aí você já está entrando na parte dos desdobramentos que os psicólogos e psiquiatras vão fazer. Mas não vamos pegar só a proposição. São duas, Lenilda. Quais são duas? Tipo, alguns criminosos agem por. E aí junta até com a palavra da Aline lá. Por alterações emocionais, né? Alguns criminosos agem por doença. Praticam crimes porque são doenças. Outra proposição da fala desses psicólogos aí. Alguns criminosos são maus. Certo? Pegaram essas duas proposições, meninos? Tudo bem? Agora veja bem, qual que é esse tipo de proposição aqui? É uma proposição universal, particular, afirmativa ou negativa? Particular. Particular, professor. Pois é. Por que universal? Não é universal, cara. Quem falou universal? Olha só, para ser universal tinha que ser todos os criminosos agem por doença, porque são doentes. Outro universal, todos os criminosos são maus. Certo? Uhum.
No ou caso, agem, essa seria agem particular. por maldade. Por que elas falaram pra gente aqui? Falaram que alguns criminosos que eles conhecem, que eles viram falar pelo menos, eles agem porque também eles são doentes, certo? Agora, o juiz, o advogado, o promotor, o processo todo vai ser feito em cima do julgamento do criminoso fulano de tal. E aí? Esse criminoso fulano de tal, que cometeu o crime fulano de tal, né? O que eu posso dizer dele? Eu posso dizer que ele é mau, somente mau, e por isso fez o crime, ou eu posso dizer que ele é doente e fez o crime, certo? E aí você vai encontrar alguém que vai defendê-lo, dizendo, ele não é mau, ele é doente. Ele não pode ser posto na cadeia, porque ele é doente, né? Aí precisa das pessoas que são qualificadas no entendimento dessa situação para, de alguma forma, comprovar a doença dele. E nesse sentido vai falar, viu, Karen? Se a fala do advogado que está falando que ele é doente, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E com base nisso, vai definir e determinar qual que vai ser a pena que esse sujeito vai cumprir ou qual que vai ser a medida socioeducativa que esse sujeito será submetido. Esse contexto encaminha a gente em algum sentido ou ainda está... Professor, o que você está falando? Me faz algumas reações aí para mim, por favor, gente. Estou meio perdida, professor. Sinceramente. Eu também. Tudo bem. Um pouquinho perdida. É porque já mudou de conteúdo? Eu também estou perdido. Não mudou não, gente. Eu também estou na dúvida se nós mudou de conteúdo. Pois é. Vamos aqui. Todo mundo entrou bem no início, quando eu comecei. Todo mundo que está com dúvida aí, e os outros também, claro. Entrou quando a gente começou a perguntar aqui do que você quer saber a partir do seu curso? Sim. Certo. E aí, porque o fato dos meninos dos outros cursos ainda não se manifestaram, nós tiramos algumas teses, algumas proposições da fala dos 3 psicólogos que se manifestaram aqui. Certo? E aí, desdobrou numa situação social. Que situação social é essa? O crime na sociedade. Com base na fala desses meninos, nós vimos 2 vertentes para o crime. Ou 2 possibilidades da condição dos criminosos. Quais são as 2 possibilidades? Alguns são criminosos simplesmente pelo fato deles serem maus. Alguns são criminosos pelo fato deles serem doentes. Psicopatas. Certo? No direito, é tratado diferente um em outro, né? Se você, por exemplo, mata alguém, o crime é uma coisa. Agora, se você, antes de matar, você picota essa pessoa todo, é outra coisa. Por quê? Porque não foi só um assassinato. Foi também uma tortura. Então, ou foi um assassinato com requintes de crueldade. Isso faz o quê? Faz agravar o crime. Então, a coisa não é só crime e pronto. Tem crimes e muitos níveis de crimes. Ou uma coletânea de crimes que podem ser cometidos. Beleza. Explicando essa parte, agora vamos para a proposição que nós formulamos. Quais proposições? São 2. Alguns criminosos cometem crimes porque são doentes. Certo? Essa proposição é verdadeira ou é falsa? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Eu creio que é falsa, professor. Porque não tem só doentes, tem pessoas maus também, tem criminosos maus, então não só tem doentes. É aquele que falou alguns. Vamos de novo na frase. Alguns criminosos agem porque são doentes. É verdadeiro ou é falsa essa proposição, meninos? Verdadeiro. Verdadeira. Gente, como é que vocês podem dizer que é verdadeiro? Ou como é que vocês podem dizer que é falsa? Então, ela é indeterminada. Agora,
para você dizer que ela é verdadeira ou você dizer que ela é falsa, você precisa fazer o quê, gente? Pôr ela no modo universal. Todo. Não. Nós só estamos falando dessa, Bruno. Bruno não, é Lucas. A gente tem que ter provas, a gente tem que testar. Aí, até agora lá. vamos fazer Nós o temos teste. que comprovar se aquilo é verdadeiro ou falso. Até chegar Se você não conseguir comprovar que é verdadeira, ela é o quê? falso. Se você não conseguir comprovar que ela é falsa, ela é o quê? Indeterminado. Verdadeira. Professor, Né? Ou indeterminada, claro, é verdade. prova que ela é verdadeira, então. Oi? Prova que ela é verdadeira. Ela não é verdadeira. Vamos. Ela é indeterminada. Beleza. Olha só, meninos, como é que seria a coisa? Eu só falei uma proposição, Lenilda. Eu falei só uma proposição. Qual? Alguns criminosos agem porque são doentes. Sim. Só disse isso. Certo? Então faz ela ser verdadeira. Então, não. Em que situação ela pode ser verdadeira? Isso. Não é essa a questão. A questão é você ir lá nos criminosos e fazer testes psicológicos e psiquiátricos com todos eles e perceber se todos são doentes, se nenhum é doente, certo? Ou se algum é doente. Então eu fui lá, fiz o teste, agora eu quero escrever ela provando Beleza. que ela é verdadeira. Então agora você vai fazer o método indutivo. Fui no presídio, você é da onde, Palmeiras? Eu sou de Nazário. Nazário. Então, fui lá no... Nazário tem presídio? Acho que não, né? Não. Então, fui no presídio de Iporá, que eu sei que tem presídio, e separei, e tem 10 criminosos lá cumprindo pena porque assassinaram ou tiveram tentativa de assassinato. Tem 10. Fiz todos os testes à minha disposição, psicológicos e psiquiátricos, e aí eu tenho um resultado. Qual que é o resultado? Você tem que ir lá fazer o teste para saber. Você vai perceber que, bom, eu falar aqui qualquer coisa, eu estou especulando, né? Eu não sei. Mas depois do teste feito, suponha que 10 deles são depressivos. Certo? Depressão é uma doença? Sim. Então, todos os criminosos presos no presídio de Porá são doentes. Então, alguns criminosos agem por doença, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Depois disso tudo que você falou. Depois que você descobriu que todos que estão ali presos são doentes, o Zé da Silva ali que matou alguém é criminoso, então é verdade que ele é doente. Mas as frases não são desse tamanho que você falou aí. Todas são indeterminadas. Pois é. Então, quando acontece isso, professor, é indeterminado, já que eu não tenho a verdade nem isso. É falso, quando tem pouca informação. Justamente. Então, quando você não tem razão suficiente para dizer, você não pode dizer. Ou você não pode dar o juízo de verdade ou falso. Você só pode dizer que é verdadeiro ou falso quando você tiver algo para você comparar. Entendi. Você tem o dado certo, comprovado, e aí você tem a situação que aparece para você analisar. Aí essa situação ela vai ser verdadeira ou falsa à medida que você já tem a informação anterior para você, então, fazer essa comparação. Ainda tá tenso? Tá longe ou tá um pouquinho mais adequado? Tá, igualzinho, professor, nas atividades que o senhor passou. O senhor colocou a frase, colocando já que ela era verdadeira ou falsa, e aí colocava uma frase, outra proposição de contexto para mim identificar. No caso, comparado àquela frase. Justamente. Então, foi dado o dado inicial. Esse dado inicial eu determinei que ele é verdadeiro ou ele é falso. Aí foi dado os outros dados para você, então, analisar com base na regra que foi estabelecida ali. Certo? Então, aí o que é a questão? Eu acho que, por exemplo, existem casos aí de pai e mãe quase matar o filho, né? Espancando, etc. Eu acho que todos que fazem isso, são doentes, né? Eu acho.
eu parto dessa premissa. Todo pai e mãe que espanca filho a ponto de quase matar são doentes. Alguém discorda de mim? Não, porque é igualzinho o senhor estava falando do caso dos assassinatos. Uhum. Agora, o que vai Quando a acontecer? tortura... Você diz que acha, você não tem certeza. Eu Exatamente. acho. Pois é, mas aí agora Mas o eu que posso acontece? comparar com casos, igualzinho o senhor falou, Então. com casos e provas que eu já tenho. Quando há uma tortura, pode ter distúrbios psicológicos. Então, eu vou estar comparando e Mas tendo então não dados. poderia colocar a palavra acho, porque senão ela ficava no modo indeterminado, não? Pois é, Exatamente. mas aí justamente, mas agora o que acontece? Esse é o Ô, princípio. professor, Só um minuto. Esse é o princípio científico. Você acha uma coisa e você pega ela como verdadeira. E depois o que você vai fazer? Depois o que você vai fazer? Analisar. Você vai fazer as pesquisas e vai descobrir o mundo. Porque você pegou uma coisa. Tipo, eu peguei o fato das pessoas que espancam filhos e elas são doentes psicopatas aí, doentes psicossociais aí falando. Agora eu vou analisar aí, vou numa delegacia e ver os casos lá que estão registrados, boletins de ocorrência. Vou selecionar um grupo maior do que aquele grupo que eu sei e aí eu vou ver esse caso. Detectou doença? Não. Esse caso aqui são só pessoas ruins mesmo. Esse caso, foi doença? Foi doença? Foi, não foi, não foi. No final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter uma análise de um cenário. E com base nessa análise desse cenário, eu vou fazer uma tese científica, eu vou fazer uma monografia, um trabalho acadêmico, explicando todo o caminho que eu utilizei para investigar, colocando... A minha ideia inicial era essa. E eu fui, então, entendendo e comprovei a minha ideia inicial. Ou descobri, na verdade, que é outra coisa. E essa outra coisa é isso aqui que está na conclusão do meu trabalho. E aí, meninos? Está desenhando aí o que eu estou tentando dizer? Está conseguindo? professor, Sim, pois não. eu ia falar mais ou menos o que o senhor disse, mas com outra analogia. O senhor falou da questão dos pais que espancam filhos. Sim, essa questão, pegando de novo esse exemplo, achei interessante que o senhor disse que acha. A questão é que existem muitas teses no mundo que são dadas como verdades, mas a maioria foi iniciada com esse achismo. Justamente houve essa análise. Uma questão interessante que eu estava estudando é que sempre haverá exceções, mas que generalizações partem de números. Então, se 90% é aquilo, vai sempre haver as exceções, que são os 10%. Mas ainda existe a generalização como algo verdadeiro. Eu acho isso muito interessante e muito complexo de entender também. Mas vocês todos, desses cursos todos que vocês fazem, vocês vão fazer essas generalizações. Mesmo que você tenha apenas 51% de confirmação. Por exemplo, a eficácia de alguma das vacinas que nós estamos aí, que está sendo aplicada nas pessoas. Foi comprovado 51% de eficácia. Então, tá ótimo, porque as outras tinha 0%, não tinha nada se não tivesse essa vacina. Entende? Então, ou seja, se você não tem a vacina e tem uma que é 50% eficaz, perfeito. Né? E aí vai fazendo aí até chegar alguma que é mais eficaz. Né? Mas enquanto nós não temos outras melhores, essa é a melhor que temos. E aí, nesse sentido, a ciência se estabelece. Ok? Professor, só uma coisa aqui que eu acho que não sei se tem a ver com o que o senhor está querendo falar. Mas, no caso, se eu fosse falar que alguns criminosos são maus, analisando um presídio de Iporá, eu teria que especificar que é um presídio de Iporá, né? Porque não é porque não tem um criminoso mau lá que não existam criminosos maus no restante do mundo, né? Claro. Isso aí vai ficar claro na sua metodologia da pesquisa, Larissa. Porque nenhum de vocês cientistas, nenhum de nós cientistas, vamos
investigar todos os casos, nenhum de nós. Mas nós vamos investigar casos. E esses casos que nós investigarmos será o universo da pesquisa. Que quem vai determinar esse universo? Você vai determinar o universo. Se a sua pesquisa for uma pesquisa grandona, que você conseguiu investigar 30 mil pessoas, que é 15%, que é 1,5% da população brasileira, você está topíssimo. Se você conseguiu fazer um instrumento de pesquisa e atingiu esse tantão de gente, topíssimo. Mas se você conseguiu atingir 100 pessoas, o pessoal que produz remédio, as pesquisas deles são com 100 pessoas, 50 pessoas, ou talvez nem isso. Entendeu? E aí, naquele universo ali de 50 pessoas, eles têm uma tese, que é um grau de eficácia. E aí, esse remédio vai ser aprovado ou não com base no comportamento das pessoas que tomaram esse remédio. Não é? Meninos, se não está ficando claro, fala, professor, ainda eu tô boiando, tal. Me fala, seja sincero, Professor, para a gente ver outras formas aí. Professor, Sim? tipo assim, se no enunciado da questão não tiver me falando um dado que aquilo é verdadeiro ou falso, vai sempre ser indeterminado? Não, você não tem condição de dizer, né? Você não tem condição de comparar. Ah, não. Se eu disse para você que se eu disse para você que todo estilete corta, então você tem que partir do pressuposto que essa informação ela é verdadeira, né? Aí, no caso, eu tenho algumas constatações. Se eu disse que todo estilete corta, agora vamos analisar as outras possibilidades, que é a contrária. Nenhum estilete corta, isso é falso. Algum estilete corta, isso é verdadeiro. Algum estilete não corta, isso é falso. Mas por quê? Porque eu parti da dedução que todo estilete corta, certo? Agora, se eu partir da informação que algum estilete não corta, eu só posso dizer uma coisa, que dizer que todo estilete corta é falso. Mas eu não posso dizer que algum estilete corta, não posso dizer que nenhum estilete não corta. É isso que no quadrado das oposições a gente tem. Que a gente tem que analisar conforme a regra, muito mais na regra do que no discurso mesmo, propriamente dito. Igual também a questão que falar dos criminosos lá. Eu fui lá no presídio de Porá, tem 10 pessoas presas, por exemplo, que são criminosos, né? E eu percebi lá que alguns não são maus. Alguns não são maus. Percebi, constatei. Com base na informação da constatação que eu fiz lá, que alguns não são maus, agora vamos lá no quadrado de oposições? Quando eu digo que alguns não são maus, certo? Eu tenho uma frase do tipo ó, ela é verdadeira. Eu posso dizer que alguns são maus? Com base nessa frase, alguns criminosos não são maus. Eu posso... É verdadeiro ou falso dizer que alguns criminosos são maus? Verdadeiro. Verdadeiro? São, alguns não são. Pode ser verdadeiro. Pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Ou indeterminado. Porque a única informação que eu disse é que alguns não são. Eu não disse que alguns são. Eu não posso dizer com base nisso aí que alguns são. Eu só disse que alguns não são. Esse que é o ponto que eu queria que a gente fosse esclarecendo cada vez mais para cristalizar essa ideia. E é esse ponto que quebra a minha cabeça, professor. Pois é. Então, veja bem, o que foi dito para você, né? Alguns criminosos não são maus. Com base nisso, eu só posso concluir uma coisa. De todas as outras que eu posso, só uma que eu posso concluir, que é a contraditória. Dizer que todos os criminosos são maus? Eu posso dizer isso? Não. Só isso que eu não posso dizer. Por quê? Qual a informação que eu tenho inicialmente falando? Vamos repetir aqui para a gente lembrar? Alguns criminosos são maus. Não, Helenilda. Alguns criminosos não são maus. Sim. Essa foi a frase geradora. Uhum. Então, se eu tenho a frase, alguns criminosos não são maus, a única coisa que eu posso dizer com toda certeza é que é falso
dizer que todos os criminosos são maus. Por quê? Porque eu já sei que alguns não são. Mas eu sei que nenhum criminoso é mau? Não. Não sei. Eu sei que algum criminoso é mau? Não sei. Eu só sei que alguns não são. Então, nesse sentido, fica algum criminoso é mau, fica indeterminado, que pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas você não sabe. E nenhum criminoso é mau, pode ser verdadeiro ou falso, porque você não sabe. É essa que é a questão que a gente precisa ter claro. E, gente, eu coloquei isso tudo no texto lá da aula 5. Entendeu? Coloquei isso tudo lá para vocês, então, irem testando, irem lendo, até aprender essa questão. Até no final de cada atividade tem uma questão bem parecida com essa pergunta sua, né? Justamente. Foi feita justamente para pensar essa questão, né? Daquilo que dá para você ver como que dá para aceitar ou que você já pode rejeitar de cara. E aí o nosso tempo aqui ele é muito curto para a gente poder fazer essa coisa de forma assim tão... que a gente pudesse fazer todos os exercícios várias vezes até a gente, de fato, entender. Eu acho que agora vai precisar de vocês estudarem por conta também, gente. E não perder a curiosidade, né? Aí voltar, perguntar para a gente e a gente fazendo aí no privado alguma coisa para compensar. Eu trouxe aqui uma matéria de um remédio para curar coronavírus. Então, ou seja, já tem gente, já tem empresas. Olha, veja bem, eu já vou dar um pouco de crítica aqui, vou pôr um pouco de areia no negócio do povo lá. É cloroquina? Na cloroquina era precoce, né? Era coisa para resolver antes. Mas agora é um remédio que fizeram depois já para... Então, vamos ver aqui como é que... Eu queria que vocês pegassem seus papéis e canetas aí e anotassem o máximo de dados possíveis dessa notícia, dessa exposição que vão fazer aqui. Certo? Então, aí a gente assiste, são 5 minutos. A gente assiste, depois a gente volta aqui para ver o que a gente pode constatar dessa investigação, do remédio para curar coronavírus. Isso é muito importante, não é? Nós da SAMEL nos sentimos muito orgulhosos de ter participado dessa pesquisa de um divisor de águas no tratamento da Covid a nível mundial. Que saia daqui uma possível solução para essa doença tão terrível que tem nos acometido o Brasil e o mundo. With Dr. Gaggiani starting the first 2 studies we did in Brasilia, which were very exciting. And that led us actually to this study, which we think is the most monumental and important in our discovery in this androgen theory, which we joined with SAMEL. Estudo clínico foi um estudo clínico randomizado. O que isso significa? A gente deu os remédios de uma forma ordenada e aleatória. Duplo cego. Nem os pacientes e nem os médicos ou qualquer um dos hospitais sabiam quem estava tomando o remédio ou quem estava tomando placebo. Placebo controle. A gente deu ou a proxalutamida ou o placebo, que é a farinha, tá? Associado com tratamento médico padrão. Então, a gente não tirou nada. Mais 600 pacientes inclusos, desses 590 finalizaram o estudo. Ele ainda está em andamento no Sul, nós finalizamos aqui no Amazonas. 294 pacientes tomaram proxalutamida. Foram 12 hospitais e 9 municípios participantes. Os grupos eram muito parecidos. Um pouco mais da metade dos pacientes era homem. A idade média era praticamente a mesma, 53 anos. Quase todos precisavam de oxigênio continuamente. Um pouco mais de 2/3 precisaram não só de oxigênio, mas oxigênio em alto fluxo ou ventilação não invasiva. Eram os quase candidatos ao tubo. Eram pacientes graves. Resultados. Grupo que tomou placebo teve aí um pouco mais de 40% de mortes. Grupo que tomou a proxalutamida, menos de 5% de mortes. Depois de 14 dias de tratamento, um pouco menos de 10% de pacientes plenamente recuperados no grupo placebo, quase 80% plenamente recuperados no grupo da proxalutamida. Mortalidade, quem tomou placebo, depois de 14 dias de tratamento, 47,6% de mortes, 141 mortes de 296. Da proxalutamida, 3,7% de mortes, foram 12 mortes em 294. Uma redução aí de 92,2% na mortalidade no grupo estudado. Efeitos adversos, né? Nós estamos falando aqui em insuficiência renal aguda ou hepática, 0.
Conclusões. A proxalutamida reduziu dramaticamente o número de mortes, reduziu substancialmente o tempo de internação hospitalar, inibiu a progressão da Covid e parece atuar nos 4 principais mecanismos da Covid. Como pesquisador, eu posso afirmar para vocês, eu ainda não vi nada parecido, tá? Eu pesquiso muito, sou revisor, eu sou editor-chefe de uma das revistas da Nature, e eu não esperava ver o que a gente viu aqui hoje. Essa medicação fez uma diferença absurda no prognóstico dos pacientes. Mesmo a VNI tendo tido um sucesso estrondoso na primeira onda, ainda assim, nós não tínhamos observado uma melhora tão significativa e tão rápido quanto a proxalutamida teve em ação ao Covid. Eu sou testemunha ocular, eu posso dizer, porque nosso hall de pacientes são 110 pacientes e eu acompanhei todos. Eu já estava cansado de ver gente morrer, gente ser entubada, eu já entubava tantas pessoas e a minha taxa de mortalidade ela é muito alta, não sobreviveu nenhum paciente meu entubado. E quando o Proxa chegou em Itacoatiara, nos motivou muito. O mês de fevereiro foram mês de altas em massa. É uma medicação que, como o Dr. Flávio falou, tem o potencial de ter ação contra essa linhagem e provavelmente contra próximas que porventura venham a surgir. Isso que a gente está assistindo é algo inédito em relação ao novo capítulo em medicina de antiandrogênicos e doenças infecciosas. Proxalutamide has not been commercially available yet. It's only being studied right now, but both in the U.S. and Brazil. And we hope that we can help at least get this emergency under now in many countries. Recentemente, a FDA aprovou o estudo fase 3 da proxalutamida nos Estados Unidos. E nós vamos agora iniciar o protocolo para o início do estudo fase 3 no Brasil e solicitar a aprovação para uso emergencial. Assim como nós fomos os primeiros a criar o protocolo da VNI, que nós que fomos contra a OMS na intubação orotraqueal precoce, que naquela oportunidade eu chamava o protocolo da OMS de protocolo da morte. E eu espero, como brasileiro, como ser humano, é que essa droga supere toda a parte burocrática do governo brasileiro e dos governos mundiais. E eu quero dizer aqui que é um orgulho para o Amazonas e para o Brasil estarmos ao lado de pessoas tão competentes. A gente está escrevendo uma nova história com um final muito mais feliz. Muito obrigado. Um pouco mais de 40% de mortes. Grupo que precisaram não só de oxigênio, mas oxigênio. Então, vou parar nessa tela aqui, na qual ele apresentou os números, né? Só para ficar um pouco claro aqui para a gente, alguém da enfermagem aí, alguém que fez enfermagem, que seja, fala para a gente o que é placebo. Parece que ele falou que é farinha. Aniele, fala aí pra gente, você que é técnico de enfermagem. O que é placebo no tratamento de pessoas? O áudio Pessoal, para mim tá mudo. Estão me ouvindo, pessoal? Liga o microfone aí e fala. Vou falar para ele que o seu microfone não está funcionando? Fala para ele que o meu microfone não está abrindo. Tá. Professor, a Aniele pediu para avisar que o microfone dela travou, não está ligando. Então, o que é placebo, meninos? Quem é da enfermagem aí que queira falar pra gente? Rapidão, para a gente não perder tanto tempo. Sim. Controlar as reações. Professor, eu vou explicar para você o que é placebo. Tá. Placebo, nós costumamos dizer lá na enfermagem que mais vale a fé do que o pau da barca. Tipo assim, se eu pegar um copo de água e entregar para você e falar que isso vai te curar, aí você toma e vai crer que vai te curar, entendeu? Aquilo ali não precisa ter nada misturado. Então, é isso mesmo, né? A explicação foi por aí. Agora, veja só. Então, o que acontece? Eles criaram... O que é SAMEL? SAMEL é um laboratório, e ele é um laboratório que fez pesquisa e está produzindo remédio, e eles querem o quê no final? Quer curar todo mundo, não é? É isso que o laboratório do remédio quer, meninos? Que todo mundo seja curado com o remédio que eles vão produzir? E eles querem dinheiro, né? Eles querem dinheiro, que fique claro. Eles querem vender remédio, né? Só que para vender tem que ser um remédio
que minimamente preste, né? Porque senão o povo não vai comprar e não vai ser autorizado, né, a produção desse produto aí, né, nessa perspectiva. Agora, para fazer a pesquisa, para fazer a análise, não pode simplesmente dizer, olha, aqui está o remédio que vai curar e vamos ver se você cura ou se não cura. Então, é feito um teste chamado randomizado, né? Que é essa questão aí, olha. Para um grupo dos pacientes, deram o remédio chamado proxalutamida. E para um grupo de pacientes, foi o que a Aniele falou aí, só deu um comprimido cheio de farinha, ou seja, sem nada lá de princípio farmacêutico naquele remédio. E aí, o que acontece? E ninguém sabia. O paciente não sabia se ele estava tomando remédio ou se era o placebo. O enfermeiro, o médico, não sabia se estava dando ali o placebo ou o remédio. Somente os donos da pesquisa que sabiam. Meninos, até aqui está ficando tudo claro? Todo mundo está entendendo bem ou eu preciso explicar melhor alguma coisa? Sim, até agora tá tranquilo. Tá tranquilo, pessoal. Beleza, agora vamos caminhar para continuar os encaminhamentos aqui dessa linha de raciocínio, certo? Então, aí fez os testes. Isso tudo, gente, segundo os pesquisadores do laboratório, tá? Aí foi feito os testes aí. 294 pacientes tomaram o remédio e 296 tomaram o placebo, ou seja, tomaram nada achando que era o remédio, né? E aí tem os resultados, olha. Escolheu mais ou menos o número parecido de homens e mulheres, assim, para ficar a coisa mais ou menos equilibrada, para saber os resultados, né? Mais ou menos a mesma idade das pessoas que se submeteram ao tratamento, né? 97% do oxigênio, 96% de oxigênio, mais ou menos o mesmo número. A ventilação também, mais ou menos o mesmo número. Beleza. Agora vamos para os resultados, né? Vamos para os resultados. Vamos andar aqui um pouquinho. Olha, aí ele disse aqui, olha, deixa eu ver se enquadra melhor. Ah, lá tá. Então, aqui tem a questão dos dias, né? Aqui embaixo, olha, quem tomou o remédio, que é o princípio ativo, aqui no dia 14, dos 294 pessoas lá, registraram 8 mortes. É isso? Deixa que ele fale por ele mesmo. Só para a gente confirmar, não sei se vocês anotaram esses dados aí. Ventilação não invasiva. Eram os quase candidatos ao tubo. Eram pacientes graves. Resultados. Grupo que tomou placebo teve aí pouco mais de 40% de mortes. Então, depois de um tempo aí, quem não tomou o remédio dele, tomou o placebo pensando que era remédio, 40% morreu. Né? 40% morreu. E aí, e o outro? Grupo que tomou a proxalutamida, menos de 5% de... Isso aí já é muita coisa, não é? Com todos os dados ali vistos, quem toma o remédio morreu, menos aí o número, 35% a menos morreu. 5% morreu desses. Uai, eles estão buscando junto à Anvisa autorização para colocar esse remédio no mercado. Então é verdade, Lenildo. As pessoas fingindo que estavam tomando remédio? É exatamente isso que eu ia perguntar. Mas, gente, é o seguinte, eles não fizeram nada demais. Presta atenção, gente. Eles não fizeram nada demais. Esse remédio não existe ainda, certo? Então, já que ele não existe ainda e ele está sendo usado, os outros que não usaram, ele só não existe. Ele está buscando vias para ele entrar no rol dos remédios autorizados no Brasil. Então, é apenas uma pesquisa. Os outros que não tomaram esse remédio, eles simplesmente estavam no tratamento que qualquer um brasileiro teria. Vocês entenderam a questão? Né? Eles não foram, tipo assim, eles foram por vontade própria. Sim, voluntários ali, aquele tratamento para testar o remédio. Entendeu? Então, ou seja, poderia muito bem que esse remédio tivesse matado todo mundo. Viu? Podia muito bem esse remédio dar uma reação adversa aí do problema e matar todo mundo também, Lenildo. E aí seria misericórdia também o fato, se eles não tivessem tomado remédio, eles estavam vivendo mais uns dias, né? Tomou remédio e morreu na hora. Tipo isso, entendeu? Então, ou seja, a pesquisa, principalmente na área da saúde, ela é uma pesquisa carniceira mesmo, no sentido assim de que alguns vão sobreviver e alguns vão morrer. E o resultado da pesquisa vai saber se morreu menos ou morreu mais, né? No sentido de achar as coisas no final das contas. Sim. Credo, você fala isso rindo.
Certo. Não, na Mas- verdade, sabe aquela risada assim de. Vocês são pessoas, sabe? Nervoso. Aquela risada de choro, sabe? Aquela risada assim, meio para esconder o choro. Ou Tipo desespero. assim, professor, no caso, eles teriam que falar se já estava com algum tratamento que foi aprovado quando está com corona, porque aí ia ver a diferença, porque talvez esse remédio atua bem com tal tratamento, e sozinho, literalmente, ele talvez não atua tão bem assim e causaria mais mortes. Certo. Não, ele disse num momento lá, viu, Stefânia? Ele disse lá que associado ao tratamento pético, ele falou essa palavra, ou seja, todo mundo estava fazendo o protocolo que se tem que ser feito e incluiu mais tomar esse remédio para alguns e dar o placebo para os outros. Então ele disse isso lá, viu, Stefânia? A questão não alterou, não pegou pessoas tão diferentes assim, pegou a pessoa da mesma idade, o grupo sexual equilibrado também, né? 40 e pouco por cento mulher e 57% homens, mesmo 53 anos. Eles tentaram fazer o quê? E tem que fazer isso na ciência, tá, gente? O máximo possível de características compartilháveis com o grupo analisado. Por isso nós falamos, os criminosos do presídio de Porá. Entendeu? Então nós não pegamos as pessoas de Porá, ricos e pobres, etc. Nós pegamos os que são já condenados por crime. Agora aqui, as pessoas que estão em tratamento de Covid. E não todas, as que têm 53 anos, enfim, esses pontos aí, tá? Aqueles que foi entubado, aqueles que estão usando o respirador, certo? Esses pontos aí. Então, a gente vai vendo os resultados. Eu acho que tá bom aqui para a gente ver essa coisa, que nós não vamos analisar número por número mesmo, né? Mas vocês já podem ter noção de como que é feita essa questão, né? Como que é feito esse processo científico. E todos vocês terão que fazer algo assim. Todos vocês terão que fazer testes com algum grupo que você escolha. Seja para pegar a veia aí, o pessoal da informática, da enfermagem aí, tipo, achar acesso. Seja vocês aí saber por que menino é indisciplinado na escola, né? Menino, filho de pais separados dão mais trabalho do que de pais que estão juntos, né? Enfim, são perguntas que vocês vão fazer e vocês, com o curso, olha, voltando lá no início da nossa aula, o curso seu vai precisar ajudar você a descobrir, né, como que as coisas ocorrem aí no mundo, aí na sociedade, entre as pessoas que vocês estão investigando. Ok? Então, o pessoal do odonto aí, né, a importância de aplicação de flúor nos primeiros anos de vida, né, quando acontece a primeira dentição, sei lá, né, eu não sou dentista, apesar de ter querido ser muito, mas passou, né, as oportunidades da vida, não é? Meninos, e agora? O que tem a ver quadrado de oposições com essa pesquisa do coronavírus aí? Quem de vocês consegue me dizer se tem alguma coisa a ver ou se é nada a ver? No próprio vídeo fala que de um total de pessoas que tomou o remédio placebo ou o remédio real, alguma porcentagem teve tal resultado, outra porcentagem teve outro resultado. Então a gente pode pegar o todo e o algum que seria a parte desse todo. E no final, se é verdade ou não. E no final das contas, saber se é verdade ou falsidade o resultado desse tratamento. Lenilda e seus colegas aí. Depois da Anvisa autorizar que continue essas pesquisas, esse remédio vai ser utilizado ainda, vai continuar sendo utilizado ainda em grupos focais para o tratamento. E aí, vão dar o remédio para quem tem Covid, viu, Stefânia? Vai dar o remédio para quem não tem Covid e vai anotar os efeitos colaterais, vai anotar as reações. Conforme esses resultados, aí a Anvisa fala, pode pôr nas farmácias e pode vender esse remédio aí. Entendeu? Então é um processo que é feito, né? Porque nós estamos investigando pessoas, né? Investigando seres humanos aí. E da mesma forma seriam os remédios veterinários também. Faz os testes da mesma forma, com autorizações, e cada autorização é feita com base nos resultados anteriores. Você viu? Olhando essa notícia aí, gente, esse remédio já deveria estar na farmácia logo. Por que o povo não está tomando esse remédio? Olha o tanto de resultado positivo que teve.
Não, mas ainda tem um monte de coisa, para um protocolo para seguir, porque do mesmo jeito que esse remédio salvou muita gente, ele pode matar muita gente também, né? Conforme as reações que Efeito ele pode colateral. causar. Ainda mais o brasileiro, que não pode Tem ver que um saber. remédio que quer tomar o trem todo dia, gente, tem que tomar em 15 dias, um mês, e quer tomar 2 por Então. dia, é uma loucura. Olha, eu tenho colegas, vamos dizer, esclarecidos, né? Que assim que falou de cloroquina, já foi lá e comprou logo um pacotão. E ficou, não, vou guardar, porque ó, que esse trem estourar mesmo, a gente tem que estar preparado, né? Eu falei, mas, gente, você sabe que as coisas não são bem assim, né? Não, mas Professor. é melhor ficar prevenido do que remediar, né? Então tá certo, tá remediando com o remédio, né? Então, enfim. Professor. Pois não? Foi como o caso da aspirina, né? Um remédio desenvolvido para combate de infecções. Detectou-se que infecções não eram combatidas pela aspirina, entretanto, quando tomado, a pessoa não tinha o corte da febre, né? Ela funcionava muito bem contra a febre. Remédios que, às vezes, são desenvolvidos para uma determinada finalidade e, por consequência, são implicadas a outras. Então, eu só queria que vocês, assim, no final dessa aula, né, pensando que nós estamos tentando contextualizar o assunto, né, é que aqui agora é uma dobradiça da lógica para os métodos quantitativos, entendeu? Tá um pouco tarde, eu estou pensando assim, eu estou um pouco preocupado com os dias que a gente tem de aula ainda, para a gente concluir esse assunto aí. Para a aula que vem, meninos, nós já vamos fazer algum tipo de pesquisa aqui na sala mesmo, alguns números, para a gente poder gerar percentual, fazer tabelas de características. Aqueles que puderem usar computador, porque eu vou estar mostrando aqui no Excel, né? Então, ou seja, na aula que vem, além do conteúdo, nós vamos vamos tentar usar uma ferramenta do computador chamada Excel. E nessa ferramenta eu vou mostrar os caminhos ali para a gente, então, gerar esses percentuais e fazer tabelas e fazer gráficos, certo? Gráficos ali de respostas. Então, ou seja, vai ser o nosso próximo assunto, talvez a gente gaste umas 3, 4 aulas aí para frente, talvez até termina só com esse assunto, certo? Mas aí o importante é você ter, quem sabe, uma calculadora também, né? Então, muitos que usam com o celular pode fazer a conta no celular mesmo, né? Então, nós vamos caminhar para essa situação. Fazer uma coleta de dados, levantar números, identificar o universo pesquisado e daí, com base nisso, falar tantos por cento isso, tantos por cento aquilo, né? Apresenta o gráfico de crescimento, a curva, apresenta aí enfim, essas coisinhas básicas de pesquisas para que você possa, lá no final das contas, concluir se é verdadeira ou se é falsa a sua ideia inicial da sua pesquisa, a sua hipótese. Tudo bem, então, senhores e senhoras? Tranquilo. Obrigado, professor. Certinho. Então, só dizendo uma coisa aqui, que algumas pessoas me mandaram alguns questionamentos lá, quando foi pegando o resultado, e aí o Alisson, ele olhou aqueles questionários lá, e muitos eu fui fazendo um pouco, copiando o questionário antigo, fazendo o novo e só mudando as frases, então aconteceu de umas 4 ou 5 questões estar com o gabarito errado, certo? Mas aí o Alisson me mandou essas questões, eu revisei lá, e eu corrigi o gabarito agora, um pouquinho antes das 7 horas. Então, no resultado que vocês fizeram lá, se vocês visitarem lá de novo, vocês veem de novo o que vocês erraram, o que vocês acertaram, para a gente, então, encerrar esse assunto aí. Aí, de público, eu agradeço o Alisson de ter feito essa revisão lá e me passado, né, para a gente poder, então, garantir esse conhecimento aí, certo? Mas, de todo modo, meninos, já tá no nosso horário mesmo, né, mas só quero mostrar aqui um resuminho que eu mostrei para uma pessoa entre vocês. Não sei se os outros conseguiram ver de forma mais clara, de forma sintetizada, essa questão do que é verdadeiro, o que é falso, o que é indeterminado. Aí eu vou mostrar lá e vocês me falam, não, eu vi isso aí mesmo, professor. Ou, eu não tinha visto isso. Aqueles que vão dizer, ou que não vão dizer, no caso, vão ficar aí omissos, né? Vão dizer, eu não vi isso, é porque não leu o texto direitinho que eu coloquei para vocês aqui. Vocês estão vendo aí? Tá vendo aqui, olha? Ó, essa imagem. Já está tudo aqui, certo? Olha lá. Se A é verdadeira, o E é falso, o I é verdadeiro, o O é falso. Se A é falsa, o O é verdadeira, o E e o I são indeterminadas. Vocês tinham visto isso aqui, meninos? Professor, não só aí,
tanto quanto nas listas que o senhor passou, né? Tinham todas as informações detalhadas também. Pois é. Vocês tinham visto? Todo mundo tinha visto aqui, meninos? Sim, eu já tinha visto. Então, eu sei que tem gente que não viu, né? Mas também porque talvez não olhou direitinho. Então, gente, esse material está aqui desde o dia que nós colocamos essa aula a primeira vez, lá já tem mais de mês atrás, certo? Então, tá aí todas as informações, estudem. Nunca é demais estudar, e é sempre bom aprender. Não é bom estudar, não, mas é bom aprender, não é? Mas então é um processo aí que a gente tem que ir desenvolvendo, ok? Então, vamos encerrar por aqui. E aí, na terça-feira, quem puder, né, quem tiver disponível aí, quiser participar, só também publicando aqui para vocês, né? Eu coloquei as postagens da nossa aula seguinte. Hoje é aula 5 ainda, é o último comentário sobre a aula 5, certo? Quadrado de oposições. Aí eu tenho aqui a postagem de volta ao começo, aula 1, da terça-feira passada, da semana passada, de volta ao começo da aula dessa semana. E aí eu vou postar aqui, depois dessa, para a semana que vem, a aula 6, que vai ser esse negócio aí de tabelas, gráficos, né? Que serão os métodos quantitativos propriamente ditos. Tudo bem, senhores, senhoras e senhoritas? Professor, Sim? só no mesmo assunto, mas lugar diferente. Lá no Teams não tem mais tarefa, não tem tarefa do senhor, né? Aquelas 4 só que nós passamos aquele dia, né? Há 15 Professor, dias mas atrás, é que né? aquelas atividades, elas aparecem como concluídas, mas nós não conseguimos mais acessar as notas delas. E não mostra a nota para nós. Eu só vou liberar essa nota dessas no dia que encerrar essas atividades. Elas são para o dia 16. Outra coisa, lá no escolar também, você falou que tinha, mas não tem, tá? Não, no escolar é aquilo que eu falei para vocês, reclamarem com seus... Vocês da psicologia, porque os outros já têm, tá? Vocês da psicologia reclamar com os coordenadores para os nomes de vocês entrar lá. Porque se o nome de vocês entra, o meu também entra, porque eu ainda estou fora do escolar, certo? Onde você vê notas e faltas. Mas mas no portal já tem, então você tem que ver se... Professor, eu acho que não é só... Eliane, veja lá no grupo da nossa disciplina, eu acho que, não sei se foi a Nicole, alguém lá ajudou lá e mostrou como você acha a nossa disciplina lá no AVA. Não, a disciplina tá lá, só que não tem matéria lá. Não, mas tem, o pessoal está fazendo. Pode ser que está entrando numa errada, porque eu vi lá que eles tinham lá do professor Wilker também, e tem a minha. Eu também tentei entrar, não apareceu nada, não. Não, então vocês têm que ver uma outra forma. No portal. Deus até deu a opção como entrar, mas não apareceu nada. É que eu coloquei métodos quantitativos, tá aqui. Aí coloca, aí entra, não tem tarefa. Fala que não há tarefas. O nome do professor é o mesmo? Aparece o nome aí? Eliane? Não, aqui não tem nome, só tem matéria. Então você está na disciplina... Bom, aí você abriu a disciplina então tem uma disciplina errada. Porque na que é certo, aparece meu nome, aparece lá uma figurinha lá, uns desenhinhos lá, essas coisas. Mas tem a tarefa sim, tá? É só uma questão, aí você vê, se você quiser depois mandar aí no privado, a gente faz uma webconferência olhando a sua tela para tentar achar. E você também, viu, Vanessa? Se quiser fazer isso, a gente pode fazer. Ou se quiser fazer até agora mesmo, né, a gente pode liberar todas as pessoas que não tem qualquer assunto mais, e a gente pode ver isso aí, se você tiver tempo agora. Eu tenho. Eu vou colocar aqui no meu celular, que aí eu mostro para o senhor no telefone. Eu vou sair da chamada e entrar de novo, tá? Mas você tá pelo computador? É até mais fácil de achar, de olhar. Eu tô no computador. Não, é até mais fácil. Fica no computador mesmo. Mas eu não sei compartilhar. Não, mas aí a gente vai te mostrando aqui. Tá. Então, pessoal, boa noite a todos. Até terça-feira, quem eu ver terça, e até domingo, até quinta, quem eu ver domingo. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom. Boa noite, senhora. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite.